Colossenses capítulo 4, versos de 2 a 6. Na semana passada, nós observamos a condição do cristão quanto ao relacionamento familiar. Essa foi a principal ênfase da semana passada. Na semana anterior, nós vimos a relação do cristão com a igreja. E hoje, a partir do versículo 2 do capítulo 4, o texto que nós vamos ler, ele vai tratar de algumas questões, a principal delas, a oração. Ele vai falar também sobre prudência, mas esse texto vai nos levar a refletir sobre uma vida de oração. Depois disso, irmãos, ele vai encerrar a carta, o apóstolo Paulo vai encerrar a carta falando dele mesmo, fazendo saudações, como era costumeiro. E nós estamos, então, perto de fechar essa série em Colossenses. O que nós já sabemos, irmãos? Nós já sabemos que o apóstolo Paulo escreveu essa carta quando ele estava preso em Roma. Quem leva a carta até a igreja na cidade de Colossos é o mesmo que fundou a igreja. A igreja foi organizada, ela não foi organizada por Paulo. E nessa igreja, que havia muitas virtudes, haviam também algumas dificuldades, porque falsos mestres estavam ensinando um falso evangelho, e Paulo escreve essa carta, então, para recomendar à igreja naquilo que ele entendia que precisava de correções, elogia também a igreja naquilo que eram as grandes virtudes da igreja. Então, nós temos, no início da carta, uma celebração da pessoa de Jesus. Isso marca a carta, ele fala da excelência da obra e da pessoa de Jesus Cristo, procurando tirar da ideia da igreja, de que a igreja precisava de alguma coisa a mais que não fosse Jesus, porque o ensino, o falso ensino, naqueles dias tinha esse viés, de que Jesus era ótimo, de que Jesus era muito bom, mas havia um outro conhecimento, não revelado a todos, mas a alguns, que era ainda melhor, ou que aproximava ainda mais as pessoas de Deus. Hoje, irmãos, nós vamos ver, a partir do versículo 2 do capítulo 4, que nos diz assim: dediquem-se à oração com a mente alerta e o coração agradecido. Orem também por nós, para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar do segredo a respeito de Cristo. É por esse motivo que sou prisioneiro. Orem para que eu proclame essa mensagem com a devida clareza. Vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem bem todas as oportunidades. Que suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. Amém. E glórias a Deus. Então, irmãos, Paulo agora vai orientar a igreja acerca da oração e do modo com que os crentes deveriam lidar com as oportunidades de evangelizar, o tipo de prudência que eles deveriam ter na relação com pessoas não crentes, não cristãs. E já no início do versículo 2, diz assim: dediquem-se à oração com a mente alerta e o coração agradecido. Em outras versões, perseverai na oração e vigiai com ações de graças. Eu quero começar pensando com você a ideia de dedicação, para que haja dedicação a uma vida de oração. Amados, muitos de nós, ou quase todos nós que estamos aqui, se alguém nos perguntar, nós queremos, nós gostaríamos, nós desejaríamos ter uma vida de oração robusta, madura, imagino que muitos de nós diríamos que sim. Mas vida de oração, ela exige dedicação, como grandes outras coisas da vida. Hábitos, bons hábitos, os melhores hábitos da nossa vida exigirão de nós muitas coisas: disciplina, dedicação, intencionalidade, perseverança.
Ninguém constrói na sua vida, na sua família, bons hábitos sem dedicação, sem ter a intenção de que haja aquela construção. Nós não teremos uma vida de oração robusta, nós não teremos uma vida de oração madura, se não nos dedicarmos a isso. Ela não acontece sozinha, ela não acontece de modo natural. Por que não acontece? Porque nós temos ainda uma inclinação para o pecado, porque as coisas de Deus ainda são difíceis para nós, e se há algo que é difícil na vida cristã, porque nos expõe muito e revela de fato quem nós somos, é a vida de oração. Diante de Deus estamos nus, todos nós. Nossos erros, nossas falhas, nossos pecados, estão todos revelados diante do Senhor. E nós não gostamos disso. Mas o fato é que Paulo, agora indo para o final da carta, ele diz que nós devemos nos apegar, ele diz que nós devemos guardar assim com devoção o objetivo de uma vida de oração. Deve haver dedicação a esse objetivo. E ele vai adiante, ele diz, com a mente alerta e o coração agradecido. A ideia de mente alerta, que é a visão, a versão que eu li retrata, significa estar acordado. Essa é a ideia mesmo, estar alerta, estar acordado. E eu achei interessante, porque não são poucas as vezes que nós estamos tentando cultivar uma vida de oração, que nós dormimos na hora da oração. E dormimos uma vez, aí acordamos e começamos de novo, e dormimos de novo. E isso acontece, essa é uma história de muitos, que no momento da oração, no momento daquele que você separa para Deus e você começa a conversar com Deus, principalmente quando nós deixamos isso para o final da noite, depois de um dia cheio, a gente começa a falar com Deus e a falar com Deus, e depois nós dormimos e nós acordamos meio assim, mas quantas horas, e o que está acontecendo? Eu vou começar de novo. Você vai dizer, mas Deus entende o meu cansaço, e Deus sabe que eu queria orar, mas eu estou cansado, e com certeza Deus entende, eu entendo, todo mundo entende. Mas a verdade é que quando nós queremos avançar, nós precisamos superar muitos obstáculos, dentre eles o sono, dentre eles encontrarmos um horário adequado para estarmos alerta, para com toda a nossa consciência desfrutarmos daquele momento, porque Deus tem grandes coisas para a sua vida, Deus quer se revelar a você, Deus quer falar a você, Deus quer que você o perceba, o sinta, e é preciso que você esteja ligado, muito ligado, para que você viva intensamente o momento que você separou para Deus. Não se esconda atrás da boa intenção. Deus sabe que eu queria orar, mas eu fui orar num monte de coberta e travesseiro, e aí não deu certo e tal. Não se esconda, não se acomode com isso. Vença em nome de Jesus. Se esse horário não está adequado, se você já chega muito cansado, encontre um novo horário, tome um banho frio, vai lá, tome uma chuveirada fria para te acordar um pouco mais. Supere as adversidades, porque o Senhor quer você 100% no momento em que você chegar diante dele. Porque ele tem coisas incríveis para você. Nós acabamos de cantar aqui, irmãos, a presença de Deus nesse lugar. O Senhor Jesus passeando no meio da igreja que é dele. O Senhor quer se revelar a você, e todos aqueles que de fato, intencionalmente, se dedicam a desenvolver uma vida de oração, eles conhecem mais profundamente a si mesmos, mas sobretudo a Deus, o Deus que os salvou, o Deus que os libertou. Coração agradecido. Por que será que Paulo coloca isso? Além de estarmos alerta, que nós tenhamos um coração agradecido. Por que será, né? Por que será que Paulo fez esse alerta de nós, quando formos orar, cultivarmos nas nossas orações, estarmos com o coração grato a Deus? Porque normalmente nós associamos oração a pedidos, irmãos.
E vai dizer, pastor, mas isso não é bíblico? Sim, é bíblico. Não é correto? Sim, é correto. Mas é parte do todo, não é o todo. Oração não é apenas um momento de nós pedirmos coisas a Deus. E quando nós nos chegamos na presença de Deus com o nosso coração grato, nós nos abrimos ainda mais para esse Senhor, nós o louvamos, nós o adoramos, nós o bendizemos, nós mencionamos todos os feitos dele na nossa vida, na nossa família, nós reconhecemos aquilo que ele fez naquele dia, na última semana, naquele tempo, e nós dizemos, Pai, muito obrigado, porque eu tenho infinitamente mais o que agradecer do que o que pedir. Isso engrandece Deus, torna Deus grande dentro do seu coração, dentro da sua mente, dentro da sua vida, dentro da sua casa. Que coisa boa, irmãos, é olharmos para aquilo que Deus tem feito, para aquilo que Deus está fazendo. Sabe por quê? Porque aí quando nós vamos colocar as nossas necessidades, ou quando nós vamos interceder por pessoas, por causas, motivos que nós temos para fazer os nossos pedidos a Deus, nós estamos fazendo pedidos para alguém que nós sabemos que está vivo, que é poderoso, que está agindo em todo o tempo. Isso alimenta a nossa fé. Quando nós agradecemos aquilo que Deus está realizando, quando nós louvamos por quem Ele é, quando nós chegamos no momento de fazer os nossos pedidos, a nossa própria convicção do agir, do amor e da graça de Deus, ela está inundando os nossos corações. O texto vai adiante, irmãos. No versículo 3 diz assim, orem também por nós. Agora Paulo vai começar a dar uma guinada, o tema oração vai permanecer, mas ele agora vai dizer, olha, eu também tenho coisas que eu quero compartilhar para que sejam motivos também das suas orações. E nós vemos aqui algo muito marcante. Se há uma coisa que marca a igreja cristã, é essa relação com Deus, através da oração, o povo de Deus, anônimo, orando, intercedendo uns pelos outros, a necessidade do seu irmão sendo mencionado na sua oração, a vitória do seu irmão sendo mencionado no teu momento de agradecer a Deus. E aqui começa Paulo a levar a igreja para praticar isso, e ele diz assim, orem também por nós, para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar do segredo a respeito de Cristo. É por esse motivo que sou preso. Chama a atenção o fato de Paulo estar preso em Roma, chama a atenção que ele apresente logo agora nessa sessão o desejo de que os irmãos orassem para que ele pudesse pregar o evangelho da salvação. Ele pede algumas vezes por necessidades dele próprio e circunstâncias dentro da prisão, nós vemos ele mesmo orando, mas chama a atenção que o homem que ele era, na condição em que ele estava, ele não abre mão de ser usado por Deus na proclamação do Evangelho. E isso, irmãos, é uma lição assim gigantesca para mim e para você, porque não são poucas as vezes que nós usamos como escudo, ou tentamos usar como escudo, alguma circunstância da nossa vida, como uma desculpa, como uma explicação racional para o fato de nós não estarmos evangelizando, para o fato de nós não estarmos buscando evangelizar pessoas, ou para usar a linguagem que foi usada nessa versão, de falar a respeito, de falar do segredo a respeito de Cristo. Sempre nós teremos circunstâncias que nós poderemos usar como impedimento para a evangelização. Nunca nos faltará argumentos. Você quer encontrar motivos para não evangelizar?
para não falar do Evangelho, da salvação de Jesus, para não se aproximar intencionalmente de pessoas, orar por elas e falar do Evangelho para que elas encontrem a salvação, você sempre terá motivos, você sempre terá argumentos, você sempre terá histórias, você sempre terá o que falar para dizer, puxa, eu não estou evangelizando muito por causa disso, por causa daquilo, porque aconteceu aquilo outro, e depois aconteceu outra coisa, mas o fato é que sempre vai acontecer. Não haverá um momento das nossas vidas, nenhum momento das nossas vidas, que nós vamos dizer assim, não, hoje não tem nenhum impedimento, não tem nada me segurando, não tem nada. Na verdade, porque nós permitimos que circunstâncias nos segurem, porque nós permitimos que circunstâncias nos atrofiem, porque nós permitimos que circunstâncias nos levem a fechar a nossa boca e não falar de Jesus, e nós escolhemos falar de tantas outras coisas, mas jamais falar de Jesus. E esse é o ponto que se destaca nessa frase de Paulo. Ele tinha muitos motivos, muitos argumentos racionais, ele poderia contar muitas histórias e dizer, olha, irmãos, vocês que estão aí fora, vivendo em liberdade, olha, vocês aproveitem, viu, as oportunidades de pregar o Evangelho, como se isso não fosse mais missão dele, responsabilidade dele. Ele não transferiu para o outro aquilo que ele sabia que era responsabilidade dele. Ele pede a Deus não apenas algumas oportunidades, mas ele pede a Deus muitas oportunidades de falar de Jesus. Não apenas uma, não poucas, mas muitas oportunidades. E aqui fica como consequência há um ensino sobre evangelismo que me parece que nós precisamos olhar um pouquinho. Paulo não queria ele criar ou ele construir uma oportunidade. Guardem isso que eu estou dizendo, irmãos. Paulo entendia que até mesmo a oportunidade da evangelização era algo que Deus preparava. Era Deus quem preparava a oportunidade para que ele, mesmo preso, tivesse muitas oportunidades de evangelizar. A evangelização do começo ao fim é na dependência de Deus. É resultado do agir soberano de Deus. Quando nós que pensamos em evangelizar alguém, nós, como consequência, estamos pensando em depender de Deus em tudo, porque nós não temos em nós mesmos nenhum instrumento de convencimento de alguém para que ele venha a confessar Jesus como seu Salvador, para que ele venha a confessar os seus pecados e a crer em Jesus como seu Salvador. Irmãos, isso é espiritual, isso não é natural. Você pode ser eloquente, você pode ser comunicativo, você pode ser simpático, ou não, você pode não ser comunicativo, você pode não ser tão simpático e Deus usar você. Você pode ser tudo isso e Deus também usar você. Não são as nossas características pessoais que definem isso, nem positivamente, nem negativamente. Evangelização é uma atitude de um servo do Senhor Jesus que deseja obedecer a Ele e clama a Ele essa oportunidade e clama a Ele o poder para ser usado como instrumento. É parte da sua relação com Jesus. Por isso que Paulo pede que os irmãos orem por isso, porque é uma relação antes do evangelista com o Senhor, da igreja com o Senhor. Antes de tudo, nada tem a ver com quem vai ouvir a mensagem, mas sempre tem tudo a ver entre o cristão e o Senhor. Quando aparece em algumas versões, como nessa que eu li, a questão do segredo, o segredo é aquilo que foi revelado, agora não era mais segredo. Se fosse segredo, Paulo não podia contar para as pessoas. Contar o segredo de Cristo é contar que Deus havia enviado o Salvador. Senão a gente dizia, viu, não podia contar segredo para Paulo, que Paulo já ia lá contar para as pessoas. Ele ia contar para todo mundo que ele pudesse. Ele está pedindo 1000 oportunidades de fazer uma fofoca do segredo que ele não podia contar. Não é isso.
O segredo do que Paulo menciona é aquilo que estava em secreto, aquilo que Deus estava preparando o momento certo de realizar na história da humanidade. Isso, a gente está falando do que então? A gente está falando de Jesus Cristo, o Filho de Deus nesse mundo, recebendo sobre seus ombros o pecado dos homens, morrendo numa cruz e ressuscitando ao terceiro dia. Isso que estava em segredo foi amplamente revelado. E agora Paulo está dizendo, eu anseio dizer para muitas pessoas que tem jeito, que há salvação, que há um Salvador. O texto avança e ele diz que ele termina ainda o versículo 3 dizendo que esse era o motivo da sua prisão, pregar o Evangelho. E o versículo 4 avança, ele continua pedindo oração, orem para que eu proclame essa mensagem com a devida clareza. Eu serei repetitivo nesse momento, mas me parece que esse é um ponto muito importante de um entendimento nosso. Eu tenho dito isso algumas vezes e vou repetir hoje. Se aquilo que nós pregamos não é o Evangelho de Jesus Cristo e a pessoa aceita, ela não recebeu a salvação. Ela recebeu a mensagem que nós levamos para ela. Se aquilo que nós levamos para a pessoa não é o Evangelho, e ela não recebeu, ela não negou o Evangelho da salvação, porque aquilo que ela recebeu não era o Evangelho, ela negou uma mensagem nossa. Eu vou dar alguns exemplos. Se você convida alguém para ir à igreja, vir com você à igreja, ou participar de uma atividade da igreja, e ele negou, ele te disse não, ele não negou o Evangelho. Se você o chamou para orar com você, e ele disse não, ele não negou o Evangelho. Ele negou vir à igreja com você, ele negou separar um tempo para orar com você, ou qualquer coisa que eu ficasse dizendo aqui, isso não é o Evangelho. E quando ele aceita vir à igreja, quando ele aceita uma oração, quando ele aceita algo que tem um aspecto religioso, ele ainda não aceitou o Evangelho também, e portanto ele não encontrou com o Salvador. Ele precisa do mesmo jeito de um Salvador. O que seria pregar com clareza o Evangelho, que é o que Paulo está pedindo que Deus o ajudasse? O Evangelho, existem alguns pontos centrais. Se não existem esses pontos, não existe Evangelho. E eu quero dizer isso para vocês nessa noite. Primeiro ponto. O homem está separado de Deus. E o homem tem essa vida para mudar essa história. Essa história tem esta vida e não outra, e nenhuma outra para ser mudada. E ele nasce separado de Deus. Quando Davi faz menção do em pecado me concebeu minha mãe, quando nós sabemos desde o pecado de Adão, que toda a raça foi contaminada pelo pecado dele, nós estamos dizendo o seguinte, que todas as pessoas que nascem de mulher, à exceção de Jesus Cristo, nascem na condição de condenados, nascem na condição de inclinados para o pecado. Mas aquele bebezinho lindinho, aquele RN fofinho, com cara de joelho, ele é pecador, ele é um baita do pecador, ele só não teve oportunidade ainda de pecar, mas ele vai pecar. Ele vai pecar, porque ele é inclinado ao pecado. Quando nós falamos do Evangelho, nós falamos com todas as letras que o homem está separado de Deus, que ele tem um problema. Esse problema, esse é o problema. Ele está de um lado e Deus está do outro. E há um muro de separação chamado pecado. Há um abismo entre eles. Mas Deus o ama, sim, com seus pecados e tudo, sim. O ama tanto, com tamanha intensidade, de tal maneira, que ele resolveu trazer a solução, e a solução é o seu próprio Filho, morrendo na cruz do Calvário, para que caísse sobre ele toda a penalidade do pecado, para que caísse sobre o Filho de Deus, tudo aquilo que a lei exigia. O
castigo foi colocado sobre o Filho de Deus. Terceiro elemento. Você acredita nisso? Não se Jesus viveu na história, se ele, não é isso. Se aquele Jesus é o Filho de Deus e morreu para perdoar o seu pecado, você crê nisso? Você crê em Jesus como seu Salvador? Isso faz sentido para você? Você se abraça a Jesus nessa noite? Você se agarra a Jesus? Você tem certeza agora de que os seus pecados estão perdoados porque foram colocados sobre os ombros dele? Isso é evangelho. Você está arrependido de ter agredido Deus com seus pecados? Você deseja uma vida diferente desta? Jesus é o caminho, o único caminho. Você crê nisso? Último elemento do evangelho, a meu juízo. Você está seguro nas mãos do Senhor. A sua vida não está a esmo nessa terra. Você não está vagando nessa terra. Último elemento, que é o resultado dos 3 anteriores. A minha vida não é minha. A minha vida é do Senhor que me salvou. Ele me sustém em suas mãos. E nada, nem ninguém, nem circunstância alguma poderá desfazer o que o Filho dele fez em meu favor na cruz do Calvário. Eu estou seguro em suas mãos. Isso é evangelho. Se alguém diz sim para essa mensagem, ele diz sim para o evangelho. Se alguém diz não para essa mensagem, ele diz não para o evangelho. E no final das contas, essa é a grande escolha da vida de um homem, de uma mulher. E é isso que Paulo está pedindo a Deus. Paulo está pedindo que os irmãos orem por ele, para que ele seja claro nessa mensagem, porque Paulo teria, em muitas circunstâncias, apenas uma vez para tornar essa mensagem clara para a vida de alguém. Ele sabia que lhe restavam poucos dias, ele sabia que a morte estava se aproximando. E no final das contas, irmãos, essa é uma questão para mim e para você. Nós temos pedido a Deus oportunidades para termos muitas oportunidades de falar o evangelho com clareza, irmãos, ou nós estamos olhando mais se as pessoas vão gostar de nós, se elas não vão gostar de nós, se elas vão nos rejeitar, se elas vão nos aceitar, se elas vão nos cancelar, se elas vão parar de nos seguir, se elas vão isso, se elas vão aquilo, porque nada disso, irmãos, deveria guiar a nossa vida deve ser guiada pelo evangelho. O evangelho nos chama a proclamar a verdade de Deus para toda pessoa. Há um Salvador e ela tem direito de saber isso, e Deus está chamando você e a mim para anunciarmos a ela. Nós não temos nenhuma responsabilidade sobre a reação dela à mensagem, nenhuma, zero. Não se cobre daquilo que Deus não está te cobrando, mas não folgue com aquilo que Deus vai te cobrar. O texto avança, irmãos, e Paulo agora avança para um ponto que é sensacional, quando a gente está pensando 2 coisas aqui, oração e evangelização, e agora ele vai falar de sabedoria comportamental. Agora ele vai falar de comportamento. 5. Vivam com sabedoria entre os que são de fora. Olha só, vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem bem, não é aproveitem bem todas. O aproveitar bem é clarear o máximo possível a mensagem de salvação, todas as oportunidades. Agora ele vai explicar o que é viver com sabedoria entre os de fora. E olha para onde ele vai, irmãos. Que suas conversas
sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. Você pode orar por pessoas, você pode desejar a salvação de pessoas, mas se o seu comportamento é inadequado diante da pessoa, a pessoa vai correr de você. E talvez você nunca tenha a oportunidade de compartilhar o Evangelho, e talvez você se torne uma pessoa desacreditada, sem credibilidade para anunciar o Evangelho. E não são poucas as vezes que esse descrédito que recai sobre a vida de um cristão, seja na escola, na faculdade, na família, na vizinhança, nos relacionamentos dele, passa exatamente por uma dificuldade comportamental naquilo que ele fala. Quando eu olho para esse texto, irmãos, esse texto é tão claro. Ele está dizendo para a gente, num mundo que já tem tanta notícia ruim, num mundo que já tem tanto assunto ruim, num mundo que já tem tanta fofoca, tanta maledicência, tantas palavras chulas, tanta palavra que não edifica, já tem tanta conversa ruim nesse mundo. Ele está dizendo, tenham sabedoria, para que as palavras que saiam da sua boca, especialmente diante dos de fora, elas acrescentem algo para a vida das pessoas. Elas edifiquem, elas fortaleçam, elas construam. Irmãos, o que é um discurso de ódio? É um discurso de ódio. Talvez nas cabeças aqui, e quanto mais politizado você é, mais versões do que significado dessa palavra nós teremos. Discurso de ódio. Tem quanto tempo você ouve falar esse termo? Tem pouco tempo. Não tem tanto tempo. Quando eu era criança pequena lá em Volta Redonda, não existia esse discurso de ódio. Existia ódio e existia discurso, mas discurso de ódio não existia. Discurso de ódio. O que é um discurso de amor? Quando a gente vive se dedicando a uma vida de oração, quando nós nos dedicamos a uma vida de oração, quando nós nos dedicamos a passar tempo com Jesus, conhecer Jesus, como foi a oração da Pietra pelas nossas crianças, que elas conheçam mais Jesus. Quanto mais nós conhecemos Jesus, irmãos, quanto mais nós passamos tempo com Jesus, quanto mais nós intercedemos pela salvação de pessoas, mais prudentes e cuidadosos nós somos com aquilo que nós falamos para as pessoas. Pouca prudência naquilo que você fala revela muito sobre o seu relacionamento com Jesus. E não é ser Nutella não, irmãos, que se tem uma coisa que Jesus não foi, é Nutella. Jesus era a raiz. Só olhar os discursos de Jesus, o que causava quando Jesus abria sua boca. Ele estava longe de ser Nutella. Jesus não tem discurso Nutella, e ele rejeitava esse discurso quando vinha na direção dele. O discurso de Jesus é discurso raiz. O que o Senhor vai falar com você no seu secreto é raiz, não é Nutella. Mas é verdade em amor. É verdade em amor. Irmãos, tem uma passagem que me chama muita atenção sobre essa coisa do discurso. O Senhor Jesus é procurado, irmãos, por um jovem. E a pergunta do jovem é fantástica. Os jovens têm perguntas fantásticas quando eles querem. Quando eles querem está em negrito, caixa alta, sublinhado, itálico, tudo o que você quiser destacar. Mas eles têm de fato. O que é preciso para herdar a vida eterna? Irmãos, é a pergunta do milhão.
Ele fez a pergunta do milhão. Sabe qual que é o problema? Ele tinha uma falsa resposta construída no seu íntimo para a pergunta que ele fazia. Na verdade, a pergunta se tornou retórica, só para o debate e não essencial. Não vinha de uma mente que, na sua essência, de um coração que, na sua essência, buscava a verdade, mas vinha de um desejo intelectualizado de um debate com o mestre. E Jesus, como é raiz, deu no meio. Foi na raiz do problema. Qual é a raiz do problema para aquela criatura? Qual que era? Vocês sabem. Qual que era? Falem. Hã? Gente, vocês estão falando baixinho? Falem alto. Qual era o problema daquele jovem? Dinheiro. Vocês acham que era o dinheiro? Quantos acham que era o dinheiro? Quantos não acham que era o dinheiro? Quantos não acham nada? Irmãos, dinheiro nunca foi problema na vida de ninguém. Se você falar que falta de dinheiro é problema, mas dinheiro nunca foi problema na vida de ninguém. Problema ao redor do dinheiro ou é falta de dinheiro ou é amor ao dinheiro, mas dinheiro nunca é problema. Falta de dinheiro é um problema. Eu vi que muitos nessa noite confirmaram isso. Amor ao dinheiro é problema. E aquele menino revelou um amor ao dinheiro que tirava o lugar de Jesus na vida dele. Tudo que tira o lugar de Jesus na nossa vida, mesmo podendo nos oferecer tantas coisas boas, como o dinheiro oferece muitas coisas boas. Mas tudo que toma lugar de Jesus na nossa vida é o maior problema que nós temos. Quero voltar para o texto e ir para o final, irmãos. Muitas pessoas têm se perdido exatamente por um discurso que contraria a mensagem. A mensagem deve ser clara e a mensagem deve ser verdadeira, mas ela deve ser em amor. Pais e mães fazem isso muitas vezes. Muitas vezes. Precisam fazer, inclusive. É papel de pai e mãe chamar, colocar na frente, olhar no olho e dizer, vamos falar umas coisas aqui hoje. Não, é aqui, é reto, o papo é reto. Não faz curva. O mundo empresarial descobriu o valor que isso tem. Tem alguns nomes, dá feedback, avaliação, você pode chamar de algumas coisas aí, mas no final das contas é isso aqui, ó. Papo reto. O que Paulo está dizendo para aquela igreja e para nós hoje? Se a gente jogar fora o nosso discurso com tantas bobeiras, bobagens, nós vamos perder a oportunidade de construir com pessoas a quem Deus quer salvar. Nós vamos jogar fora a oportunidade de sermos instrumentos da evangelização delas. Agora, a solução não é ficar calado. Não é ficar calado. Irmãos, a solução não é assim, as minhas atitudes falam. As suas atitudes devem acompanhar as suas palavras. Elas devem estar alinhadas, palavra e atitude. Não é, eu não falo nada, eu só ajo como um cristão. E é suficiente. Não é suficiente. Nunca foi. Leia a Bíblia. Não se esconda atrás disso. Não se esconda atrás da sua introversão. Não se esconda atrás da sua timidez. Você não tem o direito de fazer isso. Não se esconda. Você precisa falar. Fale do seu jeitinho, procure a melhor oportunidade, construa isso com Deus. Tem gente que precisa de muito pouco e já fala, tem gente que vai precisar de muito cuidado, mas você não tem o direito de se esconder na ideia de que suas atitudes falam.
E você não precisa proclamar a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho precisa ser proclamada com os seus lábios. É interessante que, apesar da ideia de pedir muitas oportunidades para a evangelização, ele termina dizendo ter resposta para cada pessoa. Ao mesmo tempo, ele tá pedindo muitas oportunidades, mas ele também entende que a evangelização, o processo relacional, o relacionamento que você constrói com alguém para ter a oportunidade de comunicar o Evangelho, e esse processo intencional de conquistar essa oportunidade são com as suas atitudes. Isso é bem verdade. São as suas atitudes que constroem a oportunidade de você comunicar o Evangelho. Se as suas atitudes vão numa outra direção, você vai destruir e não construir uma oportunidade de comunicar o Evangelho. Mas é interessante que ele diga, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. E aí alguém lê isso aqui e fala assim, mas se ele me perguntar, eu vou evangelizar, mas se ele me perguntar alguma coisa que eu não sei, vai que ele me pergunta qual que era a dieta do João Batista. Não sei qual que era a dieta do João Batista. O que você vai dizer se você está evangelizando alguém e ele pergunta alguma coisa que você não sabe? Você vai dizer a única coisa que você pode dizer, criatura, já que você não é um mentiroso. Eu não sei. É a única coisa que você pode dizer. Eu não sei. Mas eu vou procurar aprender e a gente volta a conversar. Irmão, sabe qual que é a possibilidade de alguém não receber a Jesus porque você não sabe uma pergunta das perguntas? Zero. Porque todas as perguntas a respeito da evangelização você sabe. Você sabe quem é o Salvador? Você sabe que o homem é pecador? Você sabe que ele precisa de um Salvador? Sabe quem é o Salvador? Sabe o que esse pecador precisa fazer para encontrar essa salvação? Quem aqui não sabe? Então você sabe tudo que você precisa para evangelizar alguém. Tudo. O que a gente não sabe, nem para nós, que dirá para os outros, são todas as perguntas que nós gostaríamos de ter resposta. Mas isso é outra coisa. Isso é outro assunto, fica para outro dia, inclusive. Eu não tenho todas as respostas para todas as perguntas, nem minhas. E à medida que os filhos vão crescendo, nem dos filhos. Porque começa a vir um monte de pergunta cabeluda, daquelas que você fala, rapaz, o que está vendo aqui? Mas elas sabem o suficiente para se arrependerem dos seus pecados e confessarem a Jesus como Salvador de suas vidas. Hoje eu quero te desafiar a orar mais, a se dedicar à oração. E eu quero te desafiar a, nos seus momentos de oração, separar um tempo para você agradecer. Agradeça. Mas quero te desafiar mais, que nos seus tempos de oração, você começa a pedir a Deus que te mostre quem são as pessoas que você vai ter como alvo de evangelização. E você vai avançar nos seus encontros com Jesus, pedindo oportunidade de ousadamente anunciar o Evangelho da salvação. Esse é o desafio que está colocado para nós diante da mensagem que ouvimos, irmãos. Esse é o desafio para a minha vida e para a sua vida. Dizermos para Deus, Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da minha vida, Pai. Porque eu quero corrigir essas áreas da minha vida, porque elas estão desalinhadas com a Tua vontade. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero pedir ao Ministério de Louvor que já venha aqui à frente, em nome de Jesus. Enquanto a igreja ora,
enquanto a igreja reflete aquilo que o Senhor falou a todos nós nessa noite. Querido Deus, eu que te agradeço pela tua palavra, viva, eficaz, transformadora. Hoje o Senhor nos confronta, todos nós que estamos aqui, Deus, porque a essência, Deus, de uma vida contigo passa diretamente pela construção de uma vida de oração, de um estilo de vida em que a oração faça parte central. Mas passa também, Deus, por um desejo de ver pessoas transformadas, pessoas salvas, famílias salvas, trabalhar por isso. E não são poucas as vezes, Deus, que nós temos falhado nessa missão, nesse ministério. Nós temos deixado isso, Deus, para depois. Nós temos, Deus, negligenciado oportunidades, ao invés de construí-las, nós temos destruído essas oportunidades, nós temos nos acovardado, e nós te pedimos perdão, misericórdia. Ajuda-nos, Deus, a fazermos diferente, a sermos diferentes, sermos mais parecidos com Jesus, para fazermos diferença. Ajuda-nos, Deus, a não sermos insensíveis ao mundo que perece sem Cristo. É o pedido que eu te faço nessa hora, pelos méritos de Jesus. Amém.